Olá, meus amigos, eu espero que vocês estejam muito bem. Estou gravando esse vídeo aqui, eu gostaria de já entrar na mensagem, na reflexão que eu gostaria de compartilhar, mas preciso contextualizar de onde veio essa palavra, de onde, o lugar que eu estava quando eu fui buscar essa palavra. Muitos devem já ter notícia ou conhecido ou visto algo relacionado ao assassinato de Charlie Kirk. Rodou no mundo inteiro, todos os canais de notícias, redes sociais. Era um jovem conservador, 31 anos, pai de 2 filhos, tinha uma esposa. Ele foi assassinado de forma horrorosa, né? Ele estava num palanque ali numa universidade, como habitualmente ele fazia, gerando debates entre estudantes, entre pessoas que gostariam de debater ele. E o lema dele sempre foi: precisamos dialogar, precisamos ter ambientes de conversa onde opiniões são debatidas e argumentos são construídos, porque uma vez que você para de dialogar, você parte para a violência. Esse sempre foi a pauta dele, além de outras, né, de conservador, cristão. Ele era muito cristão, mas esse contexto do que ele representava, né, dessa parte de diálogo, de conversa, né, uma pessoa extremamente respeitosa, não violenta, cristã, e a forma como ele foi assassinado, né, o motivo que seria esse, uma pessoa essencialmente que sabia argumentar e dialogava e se mantinha firme na sua posição, tinha coragem para falar aquilo que ele cria como verdade, aquilo que era da fé dele. E é sobre isso que eu queria falar hoje, mas estou contextualizando porque foi nesse lugar, né, vendo essas notícias, vendo o vídeo da morte dele, que é um vídeo horroroso, que meu coração ficou extremamente pesado com isso, crueldade do mundo, como o cristão é perseguido, né? Creio que esse acontecimento abriu os olhos de muitas pessoas ao redor do mundo, não só em relação à perseguição cristã, mas também pessoas que realmente viram nos outros mais bondade e em outros mais maldade. O que eu quero dizer com isso é que quando tem um acontecimento trágico desse, a essência de cada ser humano ela é realçada, ela sai mais em evidência. Então a pessoa que é essencialmente boa demonstrou mais bondade, compaixão, com palavras de consolo, expressando sentimentos. E a pessoa que é essencialmente má, né? Ela realmente está entregue ali às maldades do seu corpo, da sua mente. Ela demonstrou isso com insulto, com zombaria, com sarcasmo, com risadas, comemoração em relação a uma morte de um pai de família. E isso mostrou a essência de pessoas atreladas a movimentos, partidos, que sejam. E muitas pessoas ao redor do mundo têm relatado e feito vídeos abrindo os olhos em relação à maldade de pessoas de seu círculo, que eram amigos, que conviviam, e vendo isso abriu-se os olhos de com quem eles andavam, quem estavam nas rodinhas e nos círculos que cada um ali frequentava. Então, isso me fez refletir bastante. E nesse ambiente, nesse lugar de um coração pesado com essas notícias, com relação a esse assassinado, e prestando atenção na reação do mundo, que eu fui buscar o Senhor e fui ler a palavra de Deus. E é aqui que entra o que eu gostaria de compartilhar. Então, em 1 Tessalonicenses 2, versículo 2, diz o seguinte: Mas, como vocês sabem, apesar de termos sofrido e sido insultados em Filipos, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar a vocês o evangelho dele em meio a muita luta. Queria frisar aqui esse último trecho. Com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar a vocês o evangelho dele em meio a muita luta. Então esse texto fala sobre coragem. Não fala sobre força, não fala sobre sabedoria, não fala sobre alguma outra qualidade que precise ter, articulação na fala, dedicação a algum tipo de habilidade com as mãos, oratória.
fala sobre coragem de anunciar a vocês o Evangelho. E eu acho que no nosso mundo aqui, na pós-modernidade, nosso atual cenário, nós temos desfrutado, né, da democracia, da liberdade de expressão de uma forma que podemos falar de Cristo, podemos falar de opiniões sem repercussão, sem ser necessariamente ali atacado ou sem sofrer necessariamente, né? Você pode falar sobre Deus e você não necessariamente precisa de uma coragem para isso, porque nesse contexto, quando ele fala sobre anunciar o Evangelho, e aqui é Paulo dizendo, anunciar o Evangelho em meio a muita luta, não é luta de vergonha de falar, é luta de não saber, não ter capacidade, em relação à perseguição que tinha da primeira igreja, dos apóstolos. Eles eram presos, eles eram chicoteados, eles eram crucificados, eles eram torturados, porque queriam calar eles. A verdade é que expressar, né, aquilo que você cria gerava uma consequência real de morte, perseguição, prisões, entre outros. E hoje eu vejo que a gente está caminhando novamente para um cenário parecido. Lugares ao redor do mundo inteiro já sofrem com isso e não é de agora, mas eu acho que o mundo está abrindo os olhos, eu me incluo nisso, de que está chegando mais perto aqui, talvez do Brasil, talvez dos Estados Unidos e globalmente. Jesus já tinha dito que o mundo nos odiaria por amar a Deus, por falar sobre Ele, e que a gente sofreria muitas coisas, mas que Ele estaria sempre conosco. Então, o que eu queria dizer aqui, o que eu queria compartilhar dentro desse contexto todo, é que é chegado os finais dos tempos. É chegado a última hora. Jesus está voltando e a gente precisa ter coragem para anunciar o Evangelho. E essa coragem não necessariamente tem algo a ver com capacidade, com capacitação, com know-how, com algum tipo de mérito nosso que a gente precisa praticar e treinar, poder falar no microfone e ter ali uma articulação. Não é sobre isso. É coragem de ser luz aonde você estiver, não só com suas ações. Tem gente que fala, não, mas eu dou testemunho porque nunca minto, nunca roubo, nunca falo palavrão no meu trabalho. Mas você não tem coragem de anunciar o Evangelho, como aqui nesse texto está dizendo. E eu me coloco em primeiro lugar. Eu faço vídeos aqui, né? Eu tenho um grupo de irmãos que a gente ora junto, ancorados na rocha, mas me falta coragem de anunciar o Evangelho. Então minha oração é em cima disso, para a minha vida e para vocês. E eu digo que é chegado aos finais dos tempos, Jesus está voltando, mas mesmo que não esteja perto dele voltar, não é esse o motivo específico da gente anunciar o Evangelho. É porque para cada homem, para cada pessoa, para cada mulher, é chegado o final do tempo dela. Você colocar aí 50 anos de vida, 70 anos de vida, ou algum acidente trágico, alguma coisa que tire sua vida num piscar de olhos, significa o final dos tempos. Daqui 70 anos é o final do meu tempo e eu vou encontrar Jesus. Ele voltando antes ou não, então eu preciso estar pronto. Eu, no meu caminho com Cristo, na minha caminhada com Cristo, da minha forma individual, eu preciso estar pronto. Mas, nesse meu caminhar com Cristo, eu preciso também, além de me prontificar, anunciar para toda criatura. É um mandamento. Multiplique-se sobre a terra e propaguem a palavra, o Evangelho. Mandamento. E essa geração precisa se levantar em coragem. E aqui eu vou compartilhar algo, mas não foi necessariamente uma visão, algo de revelação, mas está mais relacionado à minha percepção de tudo que tem acontecido e do que eu tenho visto em vídeos, em relatos, em pessoas que eu conheço. E eu vejo uma onda surgindo e se erguendo numa estatura enorme. E ela está cheia de pessoas ali nessa onda, compostas e cheias, íntegras, totalmente capacitadas no Espírito Santo, cheias do Espírito Santo e cheias de coragem. Essa é a onda que eu vejo se levantando. Então eu reforço a mensagem e ela é simples e objetiva.
É chegado o reino dos céus, arrependam-se, voltem para Deus, voltem para o Criador, se voltem para Ele de todo o coração, arrependam-se dos seus pecados. Vamos nos arrepender da nossa essência maligna, da nossa essência má, daquilo que o pecado corrompeu dentro de nós. Vamos permitir que Jesus nos purifique e vamos nos levantar em coragem no seu bairro, na sua escola, na sua cidade, no seu trabalho. Proclame Cristo, anuncie Cristo, tenha coragem e fé no Senhor. Eis que chegou a hora de proclamarmos: é Cristo ou morte. Nitidamente é o que vivemos: Cristo ou morte. E eu não quero que a gente passe aqui o nosso tempo nessa terra, onde Deus levanta pessoas, levanta ondas, faz um movimento, e vocês que estão me ouvindo não façam parte. Eu quero vocês fazendo parte disso, e eu quero fazer parte disso. Minha oração nessa noite é que a gente tenha coragem de anunciar o Evangelho de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.